Vivemos hoje mais tempo do que em qualquer outro momento da história. Em Portugal, a esperança média de vida ultrapassa os 81 anos e desde o início deste século que são muito mais as pessoas que têm 65 anos ou mais do que aquelas que têm menos de 15. O envelhecimento não é apenas biologia, é política, demografia, economia, é intimidade. Esta é uma série sobre a forma como vivemos mais, nem sempre melhor, e sobre os desafios que a longevidade nos traz. Nos próximos episódios dedicados ao tema Saúde em Perspectiva, o tempo conta, Maria João Valente Rosa, Luísa Lopes e Pedro Pita Barros são os especialistas que nos vão ajudar a pensar sobre o tempo que temos para viver e sobre o que o mundo pode e deve fazer com ele. Hoje partimos de uma pergunta. Até onde podemos ir? Bem-vindos. Maria João, vou começar por si. Afinal, o que é isto da longevidade? E é viver até aos 200 anos ou é viver melhor aos 80 e tal anos da nossa esperança média de vida? Ora bem, isto a longevidade tem a ver com a duração da vida e é a qualidade de vivermos mais tempo do que aquilo que seria normal ou que seria expectável. Portanto, estamos a ultrapassar aquilo que são, à partida, alguns dos limites. Mas, repare, pessoas longevas existiram em todos os momentos do tempo. Aliás, eu gosto sempre de lembrar o Dom Afonso Henriques, que viveu 76 anos na altura, era muito. A esperança média de vida era 30, 40 anos nessa Exato, altura, não é? E, portanto, é uma coisa extraordinária. Duplicou. Temos pessoas longevas, sempre tivemos pessoas longevas. O que se está a passar hoje é algo de bem diferente, que é isto. São cada vez mais as pessoas que conseguem chegar às idades superiores e aí viverem um bocadinho mais de tempo. Mas, e respondendo também à outra parte da sua pergunta, não sei se estamos a empurrar os limites da vida humana. Ou seja, tudo indica que o homem, o limite máximo de longevidade possa ser os 150 anos. Mais coisa, menos coisa. Portanto, não estamos a falar de 200, estamos a falar de 150 anos. Mas até hoje só conhecemos o máximo de pessoa que viveu foi uma senhora francesa com 122 anos que morreu. Portanto, foi o máximo. Logo, mas 150 anos já estamos a esticar nesse limite. já estamos limite, a esticar, não é? mas 200 não são 200. No entanto, o que se está a passar é que são cada vez mais as pessoas que se estão a aproximar desse limite, se quisermos. por hipóteses de se lá chegarem, porque tantos no passado morriam muito jovens e em várias idades ao longo do seu percurso e eram poucos que conseguiam lá chegar ao topo. Isso é uma boa notícia, na minha ótica, de conseguirmos viver todos mais tempo. Mas isto depois prende-se com a sua segunda questão, que é, está bem, viver mais tempo é fantástico, e é, todos gostamos de viver. Mas viver como e em que condições e se estamos a viver melhor. Exato. E de facto, estamos a viver melhor. E há quem diga que não, mas estamos a viver melhor. Lembremos-nos como no tempo dos nossos avós, não é preciso recuar ao tempo do Dom Afonso Henriques, e percebemos que as condições de vida são bem diferentes do passado e no sentido positivo. Agora, podemos viver ainda melhor. E Portugal é um caso muito especial. Porquê? Porque Portugal, no quadro da União Europeia, a 27, está muito bem posicionado no que diz respeito à esperança de vida, quer à nascença, quer aos 65 anos, está muito bem posicionado. Teve uma evolução muito boa, não é? Que tem uma esperança de vida mais elevada, tanto no caso dos homens, mas muito especialmente no caso das mulheres. Porém, quando vamos a um outro indicador, que é a esperança de vida em anos saudável, que corresponde à esperança de vida das pessoas, ao número médio de anos das pessoas, que podem esperar viver sem limitações funcionais de longa duração, esse valor de Portugal fica muito abaixo da média da União Europeia, em especial as mulheres. Ou seja, nós vivemos mais tempo, mas o tempo com saúde não é exatamente proporcional ao tempo que vivemos no total. E, no caso das mulheres, é engraçado porque se as mulheres vivem mais tempo que os homens, em termos de esperança de vida com saúde, a esperança de vida das mulheres é inferior, no caso português, à dos homens. Portanto, pergunto,
é bom vivermos mais tempo, mas eu não sei se neste caso, e as mulheres vivem mais tempo que os homens, não sei se neste caso não preferia, em Portugal, ser homem. Porque vivia, o tempo que vivia com polémica. Mais qualidade, com menos dependências e depois, no final da vida, ora bem, aí não me interessava, se calhar, continuar de discutir até que ponto é que podemos esticar a vida e até onde é que faz sentido esticar a vida se ela não tem, se não está relacionada com conforto, com bem-estar, com qualidade e com independência. Podemos dizer então que esse é um dos grandes desafios desta longevidade. Claro que todos nós queremos viver mais. Claro que essa ideia, não é? Por alguma razão havia uma famosa série dos Imortais. Nós gostamos dessa ideia de sermos eternos, não é? Mas diria, se tivesse de identificar um dos principais desafios, que o desafio é esse, é vivermos bem, no fundo não podemos esticar a vida até ao limite sem pensar no que é que isso acarreta, não é? Se eu entendi a sua preocupação. Eu não sei se gostaria de ser imortal, isto para começar. Não sei se eu não gostaria, acho que deve ser aborrecido. Eu também não, portanto, esse mas não cansamos, é o objetivo não é? de vida, ser imortal. No entanto, esticar a vida só porque sim, viver mais só porque sim, quando as condições se vão deteriorando, acho que esse também não é o objetivo de muitos. Agora, gostamos sim de viver e a vida tem tudo de bom. E como tem tudo de bom, enquanto ela tem de bom, temos que a aproveitar. E é isso que esta nova era, que é a era das vidas longas, nos dá ou nos oferece, que é mais tempo para vivermos, se soubermos aproveitar devidamente esses bónus de vida. Então, eu vou pegar naquilo que disse há pouco, sobretudo nesta dificuldade para as mulheres em Portugal, e vou passar aqui a perguntar à Luísa e perguntar se viver mais é só para alguns, ou seja, viver mais e melhor, portanto, em boas condições de funcionalidade, se isto é só para alguns, ou se podemos todos aspirar a uma vida mais longeva e melhor. A boa notícia é que podemos todos aspirar. Há aqui um fator que é importante em termos de fatores de risco, digamos, ligados às doenças para as quais o envelhecimento é o maior fator de risco, que são as doenças crónicas, são as doenças neurodegenerativas e o cancro. E, portanto, por isso é que têm aumentado, faz parte desta, no fundo vem associada a esta nossa conquista às doenças infecciosas com os antibióticos. Como dizia a Maria João, são boas notícias, ou seja, nós conseguimos conquistar com esses avanços médicos, mas sabemos que, por exemplo, quais são os fatores, no fundo, contribuem para sabermos se vamos ter não uma longevidade melhor ou maior. Há uma parte importante que é a predisposição genética e, portanto, essa não podemos alterar, mas há depois toda a parte de exposição ambiental e de hábitos de vida. E só para terem uma ideia, por exemplo, em termos de declínio cognitivo, 45% são fatores modificáveis, que está nas nossas mãos. Ou seja, coisas que nós podemos fazer todos os dias. E que nós podemos fazer e que têm a ver com... Por exemplo, os fatores de risco, por exemplo, que impedem uma longevidade mais funcional, não é? Uma vida mais autónoma, são, por exemplo, a baixa força muscular, o sedentarismo. Isto combate-se com exercício físico, atividade física. Outro é o risco cardiometabólico. Isto combate-se com melhor nutrição, não é? E também com exercício físico e gestão de diabetes, de hipertensão, doenças que estão tipicamente ligadas ao risco cardiometabólico. O declínio cognitivo, como é que nós podemos diminuir? Higiene de sono, portanto, melhorar o sono, o stress crónico e a interação social, por exemplo, que é agora um fator que nós sabemos. O facto de haver comunidades, por exemplo, que são mais coesas, em que as pessoas mais velhas continuam a ter atividade física, sabemos que é um prognóstico de uma longevidade mais funcional. Eu já agora posso acrescentar a esta Sim. lista da que a Luísa nos trouxe. Ser rico. Não. O propósito para mim é muito Sim. importante. Ou seja, o acordar com um objetivo, com um sentido para o dia. E muitas vezes este fator, quando as pessoas deixam de ter propósito e levantam-se e não sabem bem para quê, e não sabem bem para quê porque ninguém espera nada delas. É só por isso que não sabem. Aquilo que a Maria João diz às vezes, que é de repente parece que chegamos ali à idade da reforma, não é? E acordamos com os nossos 66 X e deixamos de ser válidos, não é? E por isso ficamos presos ao sofá, à televisão
ou ao telefone à espera que alguém nos mande uma Logo, mensagem. mais sedentários. Mais sedentários, estamos a fazer tudo, Sim, sim. tudo Tudo aquilo, ao contrário. estamos a fazer tudo aquilo que a Luísa disse que não... Isso, obviamente, que Nada do que a contribui Luísa para o disse. isolamento social, para a depressão, que são todos fatores de risco para um declínio cognitivo e depois, obviamente, para uma longevidade menos funcional. Então deixa-me aproveitar aqui para chamar o Pedro à conversa, porque muitas vezes também há este mito, não é? Não sei se é um mito. É um mito. Já está. Ainda nem perguntei. É um mito, certamente. Se tu achas que é um mito, certamente. Que tem que ver com quase este peso que os mais velhos, não é? Podem ser para uma sociedade. E que tem muito, se calhar, a ver com esta forma como nós os olhamos. Os mais velhos, as pessoas com 65 ou mais anos, têm muito a dar à sociedade, correto? Porque é que nós também fazemos esta imagem de que eles deixam de ter um propósito a partir do momento em que chegam à idade legal da reforma? Porque nós temos, em geral, pouca confiança em que as pessoas tomem as suas decisões e tomem os seus riscos. Quando há pouco a Maria João falava de poder preferir ser homem por causa da qualidade de vida versus a duração de vida, é exatamente esse equilíbrio que também está presente em algumas das decisões. E depois nós temos decisões individuais e decisões coletivas associadas com isso. Quando se vai para além do declínio cognitivo, vamos ter também declínio de mobilidade, declínio de fragilidade. E vamos ter que equilibrar esses dois riscos de alguma forma. Ora, qual é a melhor forma de eu impedir as consequências adversas de uma queda em casa? É uma pessoa que está sentada todo o dia. Estou-lhe a tirar o propósito de vida. E estou a fazer este trade-off. Mas de um ponto de vista de responsabilidade coletiva, torna-se mais fácil dizer eu vou obrigar esta pessoa a estar sentada, vou pô-la numa instituição onde obrigo a estar sentada a olhar para uma televisão o dia todo, porque estou a diminuir um risco que é facilmente observável e é facilmente mensurável. Estou-me a esquecer do outro risco. A abordagem defensiva, não é? Exatamente. E estou-me a esquecer do outro risco, que é o declínio cognitivo que as pessoas têm. E agora, cada um de nós vai ter que, em dado momento da sua vida, fazer esse equilíbrio. Quanto risco é que quer correr em termos físicos para continuar a ter o propósito de vida? E isso é uma decisão individual, não deve ser uma decisão coletiva, no meu entendimento. E, portanto, um dos mitos que nós temos, às vezes, é estarmos a querer criar soluções de sociedade para problemas que têm que ser resolvidos também do ponto de vista individual. E depois essas soluções de sociedade têm vários custos. Um dos custos que é tirar a liberdade às pessoas de alguma forma, tirar essa autonomia. Não chamemos liberdade, chamamos de tirar a autonomia. E tem custos de implementação das soluções, custos monetários, que depois são ditos, são custos associados com este envelhecimento. Podiam ser completamente diferentes de alguma forma. Portanto, nós temos que pensar que este elemento crucial de qualidade de vida versus duração de vida joga-se quer no plano coletivo, quer no plano individual, também no plano genético, mas aí não podemos fazer muito. Mas aí não podemos... Aí não podemos fazer, muito. Ainda. E, portanto, nós temos que encontrar a forma de ajustar estes elementos. De alguma forma, isso vai sendo pensado de um modo mais amplo. Saiu há pouco tempo o Estatuto da Pessoa Idosa, onde fala da importância das pessoas manterem a sua residência habitual, mas isso depois tem toda uma série de implicações nestes riscos que estamos a falar. Provavelmente ajuda a manter o propósito, mas também tem riscos adicionais. E, portanto, também se falava da interação social. Também sabemos que pessoas que vivem nas suas casas em Lisboa, em quintos andares, sem elevador, depois não saem e não interagem. Portanto, há sempre, de certa forma, escolhas que vão estar implícitas nestas decisões. E, portanto, os custos, como nós os temos que pensar, são, se eu optar por esta solução, o que é que eu estou a implicar em termos desta escolha de duração versus qualidade de vida. E, portanto, não é só uma quantificação monetária. E, portanto, os mitos que estão aqui presentes, eu acho que são vários. É que nós podemos resolver tudo por decisões públicas, é que isto custa muito, é que não é inevitável este único caminho que estamos a ter. Portanto, há aqui vários mitos colocados juntos. E acho que consegues acrescentar alguns. Não, mas eu acho que muito passa pela pessoa, indivíduo, mas muito também tem a ver com os contextos sociais. Era o que eu ia perguntar, se não há uma questão social e cultural... Exatamente, é que as forças combinam-se. Muitas vezes o propósito é tirado às pessoas, porque se diz, este indivíduo é idoso. E é idoso, já não serve bem, porque ele já é idoso. Esperem lá, mas a pessoa... ainda nem conhecem a pessoa, já estão a avaliá-la previamente em função de uma idade e a catalogá-la como idoso. E a pessoa, mesmo que queira ter um propósito, os muros são tantos, as barreiras, quando não prepara isso,
com alguma antecedência. E isto é uma outra questão que nós temos que nos preparar, porque nós, não aqueles que já têm idades avançadas, mas aqueles que estão a meio das suas vidas, sabem bem, e ainda bem, que vão viver mais tempo que os seus pais. Nós já sabemos. Como é que nós nos podemos preparar? E por isso preparar? vamos preparar. E vamos ser inteligentes e não vamos esperar que um dia mais tarde os outros decidam por nós. E temos que nos preparar. E temos que preparar de múltiplas formas. E nós próprios, mas também a sociedade, tem que facilitar e tem que deixar e retirar estas referências idadistas que existem a todo o momento. Nomeadamente, a referência que alguém para a Assembleia de Voto nas eleições, um dos motivos para não estar numa mesa de voto é, por exemplo, ter 65 ou mais anos, ou então estar doente. Reparem, 65 ou mais anos é motivo para eu alegar para que não vou para a mesa, uma mesa de voto, se por acaso for chamada. Mas porquê? Mas isso é uma doença. Se ter 65 significa que tem saúde, porque é sinal que está vivo, certo? Não, É o contrário. Tem que ver também que não houve uma alteração, creio eu, desculpe. Sim, é isso, não houve uma alteração da legislação. Não, para estas últimas eleições... Não é isso. Eu estou a dizer é que não há uma atualização. Sim, claro. À biologia e à clínica não há uma atualização não é, aos 65 anos, há 40 anos a pessoa estava já num declínio enorme, que não existe agora. Mas se pensares bem, quando é que começou os 65 anos? Começou em termos estatísticos, em 1948, pelas Nações Unidas. A primeira vez que se começou a pensar nisto. Reformas de Bismarck. Sim. Há quase 150 anos. Portanto, Mas era quando as pessoas acabavam a vida ativa. Muitas delas já morriam nessa idade. Exatamente. Nós nunca atualizámos essa noção. É isso. Fixou-se de uma vez e depois todo acrescentou. Exatamente. E por isso vivemos como se fôssemos numa sociedade completamente bipolar, em que tem regras que vêm do passado, que ficaram congeladas e que nós não queremos mexer porque o melhor é ficar sossegadinho, com medo de estragar alguma coisa. E depois temos o outro lado, que é a sociedade dinâmica, diferente, pessoas diferentes, as pessoas hoje não têm nada a ver com os seus ascendentes e por isso, não nos conseguimos encontrar entre algo que queremos preservar que tem a ver com o passado e algo que tem a ver com o nosso presente e com o nosso futuro e que nós temos que mudar sob o risco de ficarmos todos muito infelizes em vez de estarmos todos a celebrar este momento da longevidade. Sim. Vai, Luísa. Não, eu ia dizer que convém também, é importante para as pessoas perceberem que isto não tem nenhum fundamento nem clínico nem biológico. Ou seja, esta condescendência e tirar este valor às pessoas, esta economia, não é? Mesmo em valores tangíveis de economia de valor para a sociedade, não há nenhum fundamento científico para isto. Portanto, está absolutamente desatualizado. E nós, em termos de sociedade, não só ganhávamos em termos sociais, como ganharíamos em termos de valor da utilidade destas pessoas. Eu dou um exemplo, há um grupo de pessoas que é muito estudado em termos mundiais, os super-agers, que era uma coisa que há 50 anos não existia, que são pessoas com 80 ou mais anos que continuam com uma função cognitiva muito preservada. Isto são pessoas, agora também nós temos uma sociedade muito mais qualificada, são pessoas que tiveram uma formação já muito diferente de há 40 anos e, portanto, têm aqui um valor acrescido enorme para a sociedade em termos de experiência, de tempo, de maturidade emocional e de bom senso, que seriam ótimas para as mesas de voto e para outras coisas. E, portanto, toda esta condescendência e paternalismo não só é uma perda enorme, mas também em termos económicos. E o Pedro, de certeza, sabe isto muito melhor que eu. Vou só juntar duas coisas, uma de reforço a isso e outra indo noutra direção completamente diferente. De alguma forma, todas as sociedades reconheceram isso quando havia os conselhos de sábios que eram formados por pessoas que tinham uma idade mais avançada. Num casos seria 60, provavelmente outros 80, etc. Portanto, isso de alguma forma perdemos um pouco esse aspecto. O que é curioso, porque hoje em dia temos, apesar de estarmos aqui a falar desta parte do ponto de vista das pessoas que têm esta idade mais avançada, perdemos a perspectiva também do que é que pensam os mais novos sobre isso. E muitas vezes, com os processos políticos de votação, o aumento da população idosa tem feito com que decisões públicas, implicitamente, tentam responder a essa população. O que faz com que muitas vezes os jovens achem que a sociedade, na verdade, ao envelhecer, ao ter pessoas mais idosas, está-se a afastar do que lhes interessa a eles e das possibilidades que eles vão ter. E, portanto, nós estamos também a adicionar um elemento de fratura social quase, de conflito de gerações, que temos que mudar olhando para as ideias de justiça intergeracional, que vai valorizar os dois lados. Claro.
E portanto, os nossos mecanismos sociais têm que começar a ser repensados também nisso, porque é muito frequente falar com alunos da universidade, como eu tenho, que muitos dizem às vezes, eu não sei se vou ter reforma. Os meus filhos não dizem que não vão ter reforma. Eu digo sempre, não é verdade. Vai haver certamente isso. A maneira como nós vamos decidir depois desses aspectos vai ser diferente, mas a expectativa que eles criam é diferente. O que significa que nós, ao mesmo tempo, estamos a massacrar as pessoas de idade mais avançada, fazendo-nos crer que eles são um peso na sociedade que não são, e tiramos ilusões do futuro às gerações mais novas, porque acham que os mais velhos vão ficar com todos os recursos que existem. Não estamos a servir nenhuma dessas franjas. Portanto, nós temos aqui, não é só uma questão de ter pessoas com mais idade, em maior número, temos de pensar como é que a própria sociedade se ajusta toda ela a estas diferenças. Porque a sociedade foi criada, pensada, imaginada, esta sociedade que nós hoje estamos a ter que viver nela, com base em segmentos muito distantes. São os jovens que têm um papel, a idade ativa tem outro papel, e depois a reforma, os poucos que lá chegavam tinham outro papel. E é interessante, porque quando nós falamos de envelhecimento, da longevidade, etc., normalmente vêm sempre pessoas, a partir de uma certa faixa etária, falar sobre o assunto. Os jovens, é como se os jovens, este assunto são jovens, e interessam aos meus netos, que nasceram e que, porventura, vão ultrapassar a barreira dos 100 anos. Este é um assunto para eles, não é um assunto só para mim. E nós começamos a envelhecer, não é aos 65 nem aos 70. Começamos a envelhecer muito antes. E por isso, envelhecimento não é doença, porque se fosse doença, nós estávamos já doentes desde o momento que fomos concebidos. Um problema, portanto, nós temos que perceber bem... Que imagem? Não é doença mesmo. Envelhecimento é saúde, porque se a pessoa, se tem uma doença fatal, morre, portanto, e não envelhece. Eu gosto do envelhecer, é bom estarmos a envelhecer, mas é um assunto que diz respeito a todos. E quando nós pensamos, os jovens, o que é que eles estão como é que eles estão a ver, nós estamos a criar silos etários em que as pessoas começam a achar que o que está do outro lado é inimigo e os meus direitos são os deveres do outro. E não é assim que uma sociedade hoje se constrói ou se deve construir de uma forma relativamente harmoniosa. Um jovem ou uma pessoa com mais idade tem idêntica importância na sociedade. Tal como uma mulher e um homem, nós não falamos de sexo porque já foi banido, mas a idade, nós continuamos a achar que o jovem vale mais ou menos. Há jovens para todos os gostos e há pessoas de idade avançada para todos os gostos. Portanto, enaltecer uma idade, para mim, também não faz muito sentido. Agora, nós sabemos que precisamos cada vez mais de um tipo de saber nestas sociedades que é chamado saber tácito, que é um saber que se adquire com a experiência, que não vem nos livros, aquela intuição antecipada que é, eu já sei o que é que isto vai dar, já não vale a pena continuar a conversa, porque já sei como é que ela vai acabar. Isto vai-se aprendendo muito com a experiência e a idade pode representar algum benefício. E a inteligência artificial e os robôs aqui também nos dão aqui uma ajudinha. Podem dar uma ajuda. Porquê? Porque as pessoas, a partir de uma certa idade, se é que perdem alguma capacidade motora, agilidade, etc., o robô, tarefas repetitivas, pode perfeitamente, e por isso vamos libertar as pessoas para aquilo que hoje é importante. O importante é o quê? São as relações, é o conhecimento, é aquilo que nós podemos criar como humanos de valor acrescentado e não aquilo que no passado tinha bastante valor, nomeadamente a força física. Mas não é? Isto levanta-me uma questão, não é? Porque o Pedro há pouco falava da questão de serem decisões individuais que nós podemos tomar e preparar, no fundo, esse envelhecimento, essa vida mais longeva, mas na verdade também há aqui muitas decisões que são públicas e que são sociais, não é? Estas que a Maria João falava, esta questão de nós também olharmos para as pessoas com 65 ou mais anos sem serem pessoas idosas, ou seja, sem lhe pormos este selo. Portanto, como é que também se consegue fazer que tudo isto trabalhe, ou mesmo a medicina, que nós às vezes chegamos, as pessoas mais velhas têm há umas que dizem, porque é que eu vou ao médico? Porque eu vou chegar lá e eu já sei o que é que ele me vai dizer, vou sair com 300 doenças, não é? Que são naturais e que são boas. É da idade. Exato, e é tudo da idade. Portanto, também como é que se trabalha isto tudo? Como é que se trabalha esta noção individual desta nossa responsabilidade, que nós em algum momento sabemos que a temos para envelhecer melhor, mas também estas questões públicas e sociais, porque eu creio que há aqui uma questão de contexto social e cultural
e eu já sei que em algum momento a Maria João vai falar do Japão, para falarmos sobre a importância de olharmos para as idades mais longevas, como é que se consegue juntar isto tudo? Como é que se consegue pôr todas estas esferas a funcionar em conjunto? Com realismo, com coragem, e mesmo com coragem de não perder votos nas próximas eleições. Com contextos flexíveis. E com contextos flexíveis. Mas trabalhando a partir da escola quando se é pequenino. Não é agora, é começar a trabalhar a partir da escola muito cedo, em todas as idades, mas com coragem e, como digo, e sem medo. Porque é preciso mudar muito. Mas para isso é preciso, de um momento para o outro, consciencializarmos que vamos mexer com as nossas vidas, mas vamos mexer para melhor. Para isso é preciso, acho eu, para melhor, porque nós agora não estamos bem, não nos sentimos confortáveis com o que se está a passar, muitos de nós. E por isso é preciso pensarmos de uma forma flexível, aberta, sem grandes preconceitos sobre o assunto. Mas para isso é preciso libertar-nos das amarras do passado. Este é o primeiro passo é esse. Vou só para um tema que é cara à Maria João. Quando eu falo em contextos flexíveis, estou a pensar em coisas muito concretas mesmo. Esta ideia que nós temos, que a Maria João falou, a idade ativa como sendo o ponto central, mas temos uma educação antes, trabalhamos e depois reformamos. Mas por que não ter muito mais flexibilidade nisso? Entrar e sair da reforma com mais facilidade. O que é a reforma? O que é a reforma? Era a minha pergunta. A reforma é dar um rendimento com base em trabalho passado. Porque não permitir maior flexibilidade nesse aspecto de uma pessoa receber 50% da reforma e continuar a trabalhar de alguma forma e depois, mais tarde, voltar a ter os 100%, ir mudando este caminho, mudar de estratégia. A Maria João gosta muito desta ideia. Aliás, eu ouvia dela, portanto estou só a reforçar o que ela falou, que nós podemos, em determinados momentos da vida, trabalharmos, depois paramos um tempo, mudamos, vamos outra vez à educação, temos algum rendimento, que não é reforma, mas que seria o equivalente à ideia da reforma, depois voltamos com outra atividade diferente e tudo isso numa forma menos linear de como temos hoje. Ser só e trabalhar também de forma diferente, não é? Se cá não vamos trabalhar às 8 horas, cá vamos trabalhar 4, porque também já não... Pronto, já não temos, não queremos, nem temos capacidade, não é? Talvez. Ou queremos fazer coisas completamente diferentes. Ao longo da vida vamos mudando de gostos e de capacidades e de aprendizagens que vamos tendo aí. E essa é a parte do contexto flexível que eu acho que é importante nós retermos, que é os nossos mecanismos sociais tendem a ser muito prescritivos do que aquilo que cada um de nós tem que fazer. E, portanto, a escolha coletiva não é uma escolha de dizer agora cada um vai fazer desta forma e é igual para todos. A escolha coletiva tem de dizer quais são as condições que nós damos para que cada um possa escolher o seu caminho. Mas também não é muito bem visto, não é? Pelo menos na nossa sociedade não é muito bem visto não querer fazer outra coisa. Ou nós ainda... Pergunto, é uma pergunta. Não tenho nada a certeza. Está certamente em mudança isso. Porque há pessoas que tiveram um determinado tipo de trabalho, engenheiros, chegam aos 40 e poucos anos, tiram 2 anos, vão fazer outra coisa qualquer e reaparecem como escritores. E nós achamos bem. Eu acho lindamente. Ou como pintores. Não, mas é preciso ter tempo, para trabalho nas idades centrais que esgota as pessoas, sufoca-as, não é? Porque a pessoa não tem tempo para mais nada. Ter tempo para fazer formação e para ir descobrindo novas áreas, porque a pessoa vai evoluindo ao longo do tempo. A pessoa, quando inicia a atividade, entra na idade ativa, tem determinados interesses. E, com certeza, com os 50 ou 60 anos já tem outros interesses, mas nunca teve hipótese de explorar esses outros interesses. Ter tempo, fazer pausas sabáticas, dizer assim, se custa muito dinheiro, custa, e o que é que está a custar? Deixando as pessoas chegarem até ao fim a fazerem já algo que não estão a desempenhar bem, com um sacrifício enorme, e muitas vezes saírem antes da idade de reforma, pedindo a reforma antecipada, porque já não conseguem aguentar aquele trabalho. Isso custa muito, quer em termos sociais, e quer em termos económicos, é um desperdício de capital humano enorme. As sociedades precisam das pessoas, precisam dos seus contributos, no essencial é isso. Portanto, vamos todos tentar contribuir, mas contribuir de uma forma em que a vida, o trabalho pode ser claramente menos intenso nas idades centrais. E libertando tempo também para estarmos com os outros. Do ponto de vista individual, há também muito a fazer. O Pedro chamou a atenção disso, mas e a questão individual, que é, nós precisamos, e a Luísa, precisamos mesmo de investir na saúde, desde cedo, não é em termos de alimentação, em termos, aos mais variados níveis, precisamos de investir nas relações sociais, muito, precisamos de investir na formação, muito, e também precisamos de investir na parte financeira.
Porque, repare, os nossos anos de vida aumentam, mas a nossa capacidade financeira para lidar com esses anos não aumentou na mesma proporção. E muitas vezes nós tornamos vulneráveis do ponto de vista financeiro. Portanto, é preciso prepararmos, planearmos, olharmos para a frente. E com isto, já não falo mais, mas vou dizer só o seguinte, e é isto que se chama longevidade. A longevidade é olhar para a frente. Ok? E é por isso que o foco deve ser olhar para a frente, para o futuro e deixar o passado, porque o passado já passou. Eu queria pegar em algo que a Maria João disse, que tem a ver com essa falta de tempo que nós temos em idade ativa e perguntar à Luísa precisamente o impacto que isto tem também nas doenças neurodegenerativas, e nós hoje sabemos que lá está, porque vivemos até mais tarde, apareceram doenças que antes não tínhamos, não é? E isto é contextual também, portanto, cada vez mais estímulos, cada vez mais stress, que às vezes se transforma em stress crónico. Como é que isto também está a impactar a nossa falta de qualidade de vida, se quisermos, e a importância disto? Gostava que olhasse para isso. Antes de responder, só queria duas coisas muito rápidas. Uma é a sociedade ainda não se adaptou a duas coisas. Uma é ter várias gerações a trabalhar ao mesmo tempo e a viver ao mesmo tempo. E esta ideia de que o Pedro falou de termos de pensar em políticas, não é? Que no fundo toda a gente perceba e se consciencialize dos benefícios intrageracionais não são fáceis de lidar e, portanto, temos de pensar nisto de outra forma, que ainda não está a ser pensada e que está desatualizada. A outra é a ideia que somos todos doentes. Nós gostamos muito mais de trabalhar para a doença, que é uma coisa que também temos de desconstruir, infelizmente. É mais popular do ponto de vista eleitoral, ou mais tangível, se calhar é mais fácil as pessoas perceberem os benefícios, mas, só para termos uma ideia, 23% das pessoas com 65 ou mais anos, só 23% é que não são autónomos. E nós esquecemos dos outros todos, 70 e tal %, não é? Para os quais devíamos viver também. E nós temos uma sociedade e um conjunto de políticas que é feita para as pessoas doentes. Mesmo nós aqui, sem querer, vamos sempre falar da doença. Ok, agora passando para a saúde e como é que nós podemos começar a trabalhar isto aos 30, aos 40, etc. O stress, obviamente, que é um fator de risco cardiometabólico, não é? E, portanto, tudo o que aumenta um risco, problemas cardíacos, problemas de acidentes vasculares cerebrais, o não ter exercício físico, o não ter uma boa higiene de sono, ter estimulação intensa a todo momento, obviamente que é um risco enorme para a saúde em geral. Hoje em dia, é isso? Mas quando nós dizemos a saúde do cérebro depende da saúde fisiológica, não é? Certo. Aquela ideia do mente sã em corpo são é muito verdadeira do ponto de vista científico. Obviamente que temos de ter cuidado, mas é assim, está a mudar. Ao contrário do que se pensa, nós não somos, nos anos 80 havia esta intensidade, pelo menos nos países ocidentais. Aqui estou só a falar da nossa realidade, Estados Unidos e Europa. Por exemplo, a incidência das doenças neurodegenerativas, que é o número de casos novos, já começou a diminuir. Começou a diminuir porquê? Porque há uma consciencialização muito maior das pessoas que têm hoje 30, 40 e 50 anos de hábitos de vida saudáveis e por isso temos pessoas agora que já não aceitam e já não querem, já mudaram o paradigma e dizem... Portanto, que já trabalham para a prevenção. Que já trabalham pouco, não é? para a prevenção e que já trabalham para um estilo de vida que sabem que é mais saudável. E, portanto, a informação, as campanhas, esta divulgação dos fatores de risco ajuda as pessoas a perceberem e, no fundo, tem um papel muito importante na escolha individual. Mesmo que não haja políticas comuns de prevenção, esta escolha individual já está a impactar nisto. Uma coisa muito interessante é também que não há elixires da juventude. Eu gostaria de anunciar. Não. Eu sei. Todos nós gostaríamos de ter um comprimido, mas posso-vos dizer que é interessante que, embora haja muita publicidade a terapias anti-envelhecimento e regenerativas, e as quais dão muito dinheiro, e muitas delas são banha da cobra, e portanto temos também que as desconstruir, a intervenção que até agora deu resultados clínicos com poder estatístico significativo para prevenir, por exemplo, o risco de demência, que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, é o exercício físico. Eu sei que é uma má notícia, lamento, mas é a atividade física.
E, portanto, uma não má há nenhum notícia para nós, comprimido. não. Nós fazemos todos imenso exercício físico. Estou a dizer que é uma má notícia porque é uma coisa que implica esforço individual. Lá estamos nós, mais uma vez. Exato. E por vezes seria mais fácil termos um comprimido, não é? Uma injeção. Mas, desculpe, quando fala de exercício físico, estamos a falar de quê? De halteres? Não. De... Sim, isso é uma boa pergunta. Não, maratonas. Peço Para a desculpa, Maria mas- João é uma maratona. Não. Estou a brincar. Não, Não, é atividade física moderada. Portanto, nós sabemos que 2 a 3 vezes por semana de atividade física moderada e pode ser, por exemplo, caminhadas para quem não faz nada. Aumentar o ritmo cardíaco de forma já é eficiente a prevenir o declínio cognitivo. Isto porquê? Porque muitas vezes, sobretudo nas cidades, nós temos práticas e funções que são mais sedentárias, não é? Estamos muito mais ao computador, que era uma coisa que também não havia há 50 anos. E, portanto, o que acontece é que as pessoas que, no fundo, na sua profissão têm que ter mais atividade física, têm-se incorporado. Quem não tem, deve incorporar. Mas incorporar não significa gastar dinheiro, ter de gastar dinheiro com isso. Pode ser E só não só andar, fazer não é? É outro mito, não é? Não é o músculo. Não é o músculo necessariamente, o músculo aquele músculo... Não é fazer... Não é ter músculo. O homem que vai viver melhor aqui... Mas menos. Mas menos, precisa dizer algo. O que significa que nós íamos estar a fazer esta sessão de pé, a andarmos aqui à volta. Exatamente. Podemos também. Exatamente. Mas, na verdade, há muitas pequenas coisas que nós podemos fazer deste tipo, podem mudar esta lógica de exercício. Então vamos começar a dar os exemplos, porque o nosso tempo está a acabar e eu acho que agora... Podíamos fazer isso, É a fazer altura boa. gravações a andar, não é? Ou seja, as reuniões a andar, Ou de pé, ou... Em passadeira. Há Termos pessoas que mesas fazem de trabalho, videoconferência termos em mesas de passadeira. trabalho altas para podermos trabalhar de pé, com mesas, em vez de estarmos sentados. E isto também ajuda, não é? Mesmo ajuda a postura e tudo. Acho que podemos fazer aqui algumas alterações. Há outras alterações das nossas perspectivas que vão mudando, que são importantes. Eu tenho a impressão que todos nós, até aos 45 anos, achamos que somos imortais fisicamente. Só a partir daí é que nos começamos a preocupar mais. Eu tenho a sensação que as novas gerações, digamos assim, já começam a pensar nisso com mais tempo, que era o que a Luísa está a falar, só reforço esse ponto. Agora, há o problema sempre do stress financeiro no final da vida. Certo. Que é aquele aspecto, tal questão que estávamos. E aí nós temos que procurar mecanismos sociais das pessoas a prepararem esse aspecto. E isso significa, provavelmente, ter mais instrumentos que, como sociedade, teremos que ter do que aqueles que temos atualmente. Voltando à ideia da reforma, temos só aquela coisa fixa no final de um determinado momento. Mas, quando há bocado a Maria João dizia que custa muito dinheiro ter esta entrada e saída, se calhar podemos criar uma conta poupança mudança de vida que está lá para a partir dos 50 anos, nós podemos usar para o que quisermos. Transições ou qualquer coisa. Transições. Pois, exatamente. Não? Exatamente. Quer dizer, uma parte do que descontamos como reforma é guardado para uma conta poupança de vida ou transformação de vida, depois podemos usar. Isto são aspectos que nós podemos discutir e fazer. São instrumentos que podemos colocar que correspondem a uma decisão coletiva que ajuda à escolha individual. Quem quiser usa, quem não quiser não usa. Não? E, portanto, nós temos às vezes pequenas mudanças que cumulativamente podem fazer a diferença, em vez de procurar qual é aquela grande reforma que vai sair em decreto-lei, que vai mudar tudo. Mas é grandes mudanças pensadas de uma forma articulada, porque muitas vezes o que nós temos assistido é que há uma alteração qualquer disto, há uma alteração daquilo, mas depois aquilo não joga com o resto que está em funcionamento. Portanto, a mudança tem que ser uma mudança pensada. E pensada de uma forma sustentada. E é esse o problema, porque a sufraguidão dos tempos modernos leva-nos a estarmos permanentemente atrás do dia da manhã e atrás do dia de hoje. Hoje aconteceu isto, nós já não temos tempo, etc. E agora seria a altura de pensarmos todos de uma forma transversal. E os japoneses... Cá está, obrigada. Criaram na altura, já há algum tempo, mas entretanto já não existe, um conselho que eu achei a ideia fantástica, que era o Conselho Superior para as Vidas Longas, em que a ideia era preparar e planear a sociedade para uma era de vidas longas em que a exceção era morrer cedo e não viver muito tempo. E isso juntava sábios de várias áreas, mas não só sábios, pessoas ligadas ao mundo empresarial, etc, etc. E era uma ideia fantástica. E isto depois, ao ser implementado, dizem-me assim, Portugal, mas como é que isto entraria? Portugal era um case study fabuloso pelas múltiplas razões. Porque não conceber uma ideia destas, não dependente de ciclos governamentais, não é nada disso, isto tinha que ser para lá dos ciclos e pensar nisto de uma forma toda articulada. Sendo que algumas medidas iam avançando primeiro, outras... Mas é preciso repensarmos enquanto sociedade. De outra maneira,
continuamos com a lógica dos pensos. Agora tapamos aqui, amanhã tapamos noutro sítio. E nada se resolve dessa forma, na minha ótica. Meus caros, o nosso tempo está a acabar. Eu vou assumir que a Maria João vai dizer... Vou assumir porque vai ser o seu desafio. Era lançado o desafio de criar, por exemplo, esse conselho para se pensar as vidas longas. E vou pedir à Luísa e ao Pedro que deixem uma ideia que pudesse ajudar também a esta longevidade que nós todos queremos alcançar, mas de uma forma boa. O Pedro, pronto, já sabe, menos, mas melhor, portanto, pode usar o seu exemplo. E a Luísa, para nós fecharmos assim com bons... Uma ideia muito prática, que não seria muito difícil de implementar, era um rastreio obrigatório, por exemplo, que pudesse fazer a gestão das doenças crónicas. Hipertensão, colesterol elevado, diabetes. Fazer a gestão... Portanto, uma análise simples, não, nós já fazemos quase todos. Não, para Portugal, para termos uma longevidade melhor, era... E outra é a prescrição social de exercício físico em grupo, que juntava o útil ao agradável. E podíamos fazer... das doenças mentais, não? Das doenças mentais, como? O rastreio de problemas... Não, podemos fazer o rastreio das doenças mentais, mas esse normalmente as pessoas queixam-se. Eu estou a falar das silenciosas que são piores. Pedro? Do meu lado, posso pôr muitas coisas, mas tenho a impressão que neste momento, e dada a discussão que nós tivemos aqui, pensaria mesmo que mecanismos financeiros podemos usar com a reforma para dar mais flexibilidade de entrada e saída e ter esta ideia da conta mudança de vida. Talvez, portanto, a pergunta não seja se podemos viver 200 anos, talvez seja como estamos a viver aqueles que já temos. No próximo episódio do O Tempo Conta, olharemos para os lugares, as cidades e a forma como estamos a viver. Será que nos ajudam a viver mais e melhor? Juntem-se a nós. E até lá, e em jeito de ajuda para reflexão sobre aquilo que falámos hoje, deixamos uma sugestão literária. As Intermitências da Morte, de José Saramago, um livro que certamente vai ajudar a pensar sobre tudo isto que discutimos hoje. Até à próxima.